Diagnóstico do transtorno do espectro autista, seja ele no adulto ou na criança, é sempre feito pela avaliação médica e eventualmente usando uma ferramenta clínica que é a avaliação neuropsicológica. Quais são os principais sinais de transtorno do espectro autista na criança ou no adulto? Vamos lá entender. Um dos principais sintomas e sinais que a gente observa no paciente com transtorno do espectro autista é uma dificuldade de comunicação. E essa dificuldade ela não se aplica só na comunicação verbal, ela se aplica muitas vezes, e a maioria das vezes, especialmente nas áreas não verbais, naquela comunicação afetiva, dos gestos, dos sinais, da interpretação das entrelinhas da comunicação. Essa dificuldade de comunicação verbal, não verbal, de interação social, ela vai acontecer em diversos contextos. Então, desde a limitação em expressar, em comunicar as suas próprias emoções, como interpretar do outro, assim como alguns pacientes mais graves vão ter dificuldade também na comunicação verbal. Esses pacientes, eles também costumam ter alguma dificuldade de compreender algumas regras sociais e de se adaptar a cada situação social específica. Então, é um paciente que tem dificuldade nessa compreensão, nessa comunicação interpessoal e social. Essa parte social talvez seja uma das mais comprometidas naqueles pacientes que têm um autismo leve, que não têm uma alteração cognitiva associada ao autismo, nem tem tantos comportamentos repetitivos, estereotipias, que são os quadros mais graves. Outra característica importante do paciente autista é aquela característica de terem padrões de comportamento e de interesses bem restritos, desde os interesses em objetos, como comportamentos, assim como as atividades do dia a dia. Eles podem apresentar desde sintomas mais intensos, como comportamentos repetitivos, as próprias estereotipias, como sinais mais subjetivos, né? Aquele paciente que gosta de repetir a rotina exatamente da mesma forma, porque senão ele acha que pode não funcionar, ele fica extremamente incomodado em desfazer aquela rotina que é feita todos os dias. E um outro padrão repetitivo de comportamento é a sensibilidade muito aumentada ou muito diminuída a alguns estímulos que são, por exemplo, táteis, que são auditivos. Então, esses pacientes às vezes se sentem extremamente sensíveis à dor, ao toque, ou eles têm uma curiosidade em comum, um interesse em comum aumentado por algumas atividades sensoriais, como o toque de um tecido específico, eles têm essa reatividade, esse interesse aumentado ou diminuído. Então, isso também se caracteriza como um comportamento repetitivo restrito, de repetição para o paciente autista. Outro padrão de repetição é a repetição de comportamentos, de rotinas muito restritas e fixas, que às vezes sair um pouco da rotina já gera um sofrimento muito grande nos pacientes. Hoje a gente tem observado umas suspeitas e às vezes alguns diagnósticos excessivos de transtorno do espectro autista, sem reconhecer várias dessas características, às vezes porque o paciente só tem uma hipersensibilidade a sons ou algum outro estímulo, ou porque o paciente tem uma dificuldade de comunicação não verbal, porque o paciente é tímido em excesso, e às vezes isso não caracteriza em si um quadro de transtorno do espectro autista. A gente tem que fazer obrigatoriamente diagnóstico diferencial com transtornos de personalidade, com quadros depressivos, com déficit cognitivo. Então, nem toda timidez, nem todo padrão repetitivo de comportamento ou interesse restrito é autismo. É necessária uma avaliação médica cuidadosa para fechar esse diagnóstico.